Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru comemora 50 anos e relembra a trajetória de contribuição científica e social à comunidade. Hoje a gente tem um encontro com a nossa colunista Patrícia Alves. Ela traz uma reflexão sobre a situação da mulher negra no Brasil em comemoração ao Dia da Consciência Negra. E ainda uma reportagem dos nossos estagiários sobre os desafios dos estudantes ao usar o transporte público aqui na cidade. O Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Foi realizada nesta terça-feira no campus da Unesp em Bauru uma sessão solene em comemoração ao Jubileu de Ouro da Faculdade de Ciências. O evento é uma forma de resgatar a história e a contribuição científica, social e cultural da FC ao longo dos últimos 50 anos. Sem dúvida de grande impacto para a comunidade. Um cortejo com os dirigentes da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru e membros da congregação abriu a sessão solene em comemoração aos 50 anos da unidade. Na sequência, o hino nacional para marcar a celebração. Além do atual diretor e da vice da FC, outros 3 professores que passaram pela direção da faculdade foram convidados a compor a mesa do evento e relembrar a história de sucesso da unidade. Cada um deles representou um período importante. Paulo Cavaúcho, o nascimento da FC, ligada à Fundação Educacional de Bauru no final da década de 60. Lídia Ruiz, a transformação em Universidade de Bauru. E, por fim, Geude Bortolozzi, a encampação pela Unesp na década de 80. A Neuza acompanhou grande parte dessa história. Ela foi homenageada como a professora há mais tempo em exercício na FC. Está em sala de aula desde 1977. Eu comecei em 73 como aluna do curso de graduação em Física. Logo em seguida eu fui monitora no departamento de Química por 4 anos, né? Então o meu caminhar aqui dentro da universidade foi como aluna, como monitora, depois como docente. Então hoje eu estou como docente do departamento de Física. A Triana também tem um vínculo grande com a faculdade. Veio ao evento receber uma homenagem para o avô, já falecido. Isaac Portal Roldan foi o primeiro diretor da FC. E ela, que também estudou aqui, sempre acompanhou a dedicação dele à instituição. Tanto o meu avô quanto a minha avó tiveram a vida acadêmica como o que motivava a vida deles então a gente fica muito contente e feliz de poder estar aqui. Eu fiz questão de comparecer, moro em São Paulo, mas trouxe a minha filha também, que não chegou a conhecer o meu avô, né, mas é a bisneta dele, para que ela soubesse um pouquinho mais da história da família. Achei uma grande oportunidade também de apresentar esse lugar aqui para ela. Cada um dos departamentos da Faculdade de Ciências foi representado. Professores e servidores aposentados e na ativa foram homenageados pelos serviços prestados. O resgate de uma trajetória de transformações no corpo profissional e na infraestrutura da faculdade, que refletiu na qualidade do conhecimento gerado pela instituição. A Faculdade de Ciências comemora o seu Jubileu de Ouro de maneira muito orgulhosa, né? Nós estamos à frente de uma instituição que visivelmente aponta progressos em vários indicadores acadêmicos. Temos hoje uma condição de infraestrutura, um corpo docente extremamente qualificado e um corpo de servidores técnicos e administrativos muito focados na necessidade de manter um padrão Unesp, de manter a nossa qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, face às adversidades, né, e aos desafios que estão postos hoje, principalmente em termos de restrição orçamentária e financeira. A Faculdade de Ciências hoje, ela prima prioritariamente, né, por manter nos seus quadros, né, os índices e os indicadores que vêm sendo revelados de qualidade, de primar também pela qualidade dos ensinos de pós-graduação e de graduação e de tentar, na medida do possível, recompor quadros diante de uma nova racionalidade na organização de serviços, na prestação de serviços e principalmente nas atividades fins.
É por isso que fazer parte de um momento histórico como esse só traz à tona um sentimento. É de gratidão, gratidão a Deus de ter a oportunidade de, na nossa gestão, estar comemorando o jubileu. E o Jubileu de Ouro, a partir de bases sólidas que permitiu formação de recursos humanos altamente comprometido com a transformação social, que permitiu pesquisas de ponta, que coloca a Faculdade de Ciências no cenário nacional e internacional e que também faz extensão que aproxima a comunidade da nossa universidade, fortalecendo e estando a serviço de fato de possibilitar que aqueles que pagam os nossos impostos possam acessar o conhecimento produzido. Ao fim da sessão, foi apresentado um vídeo institucional produzido pela TV Unesp para reforçar o impacto do conhecimento gerado pela Faculdade de Ciências ao longo dos últimos 50 anos e o desejo de que as próximas décadas da instituição sejam ainda mais produtivas. E no próximo bloco você confere uma reportagem dos nossos estagiários sobre os desafios dos estudantes que usam o transporte público para chegar até a Unesp. E ainda hoje tem o Momento Patrícia. A nossa colunista traz uma reflexão para a gente sobre a situação da mulher negra hoje no Brasil. Então fique ligado, nós voltamos já já. Neste mês, os estagiários de jornalismo encerraram um período de acompanhamento aqui na TV Unesp e deixaram para a gente um material que sintetiza um pouco do que eles vivenciaram por aqui. Eles levantaram o tema, foram em busca de personagens e construíram uma reportagem sobre os desafios dos estudantes que vão até a Unesp usando o transporte público em comparação aos que vão de carro. E o resultado você confere a partir de agora. Olá, eu sou o Vitor. E eu sou o Vinícius. Nós somos estagiários da TV Unesp e hoje nós vamos lançar um desafio. Nós vamos acompanhar 2 estudantes da Unesp e vamos medir o tempo que cada um deles demora para chegar até a universidade. Chamamos isso de desafio modal, onde 2 pessoas saem do mesmo local e têm como destino final o mesmo lugar. Essa é a Beatriz e eu vou acompanhá-la de carro. Esse aqui é o Rafael e eu irei de ônibus com ele. Lembrando, para isso, iremos nos utilizar de 2 celulares. É isso, Vini. É isso, e até a Unesp. A gente se encontra lá. Até mais. Já. Tchau, tchau, Beatriz. O ponto de saída que escolhemos foi a quadra 1 da rua Rui Mendes de Rosis, na região do Aeroclube, bem próximo à casa dos 2 estudantes. Logo que entramos no carro, a Beatriz me conta que está há 3 anos em Bauru, mas só a 1 vai de carro para a faculdade. Eu geralmente pegava carona ou ia de ônibus. A menina que mora comigo também tem carro, então às vezes eu ia pra Unesp com ela. Mas normalmente eu pegava carona lá no ponto de carona e quando não tinha eu ia de ônibus mesmo. Já o Rafael está no 2º ano do curso de jornalismo e sempre foi de ônibus para a Unesp. De onde saímos até o ponto são cerca de 800 metros. Dia de chuva é sempre uma aventura. Eu vou guarda-chuva, blusa na cabeça. E nesses dias de sol a gente vai aproveitando cada trechinho de sombra. Não tem tanta árvore assim, nem tanto lugar coberto. A gente vai se virando de jeito. Uma alternativa para ele seria pegar carona, uma prática comum entre os estudantes da Unesp, mas ele prefere o ônibus. Algumas vezes só. Muita gente pega, mas não sei porquê, acho que eu prefiro de ônibus, acho mais prático do que ficar esperando lá no ponto. Já a Beatriz tem uma lista de vantagens ao optar pelo carro. Acho que começando com conforto, é bem mais confortável de carro. E eu acho que também a questão de... eu consigo otimizar muito meu tempo estando de carro. Eu consigo fazer coisas à distância e consigo marcar compromissos diferentes, sabe? Porque eu sei que em alguns minutos eu vou estar lá. Quando eu ia de ônibus, quando eu marcava um compromisso, eu teria que pensar no tempo de locomoção. Com o carro, em 5 minutinhos, eu já estou em quase qualquer lugar de Bauru. Até eu sinto, assim, como mulher, em questão da segurança mesmo. Às vezes eu pegava ônibus e, enfim, sofria algum tipo de assédio. Então eu me sinto mais segura dentro do meu carro, sabe? Então são vários critérios. Até música, eu posso escolher a música. Mas, como todo meio de transporte, esse também tem pontos negativos a considerar. Desvantagem seria de custo, começando com o próprio preço do carro, né? Que, enfim, não é todo mundo que consegue. E o custo de manutenção, assim. Às vezes quando tem que fazer alguma troca de óleo, alguma coisa. Mas eu acho que em termos de gasolina e passe de ônibus, eu gastaria a mesma coisa, que eu gasto de gasolina com passe de ônibus.
Ainda assim, na balança, pesa mesmo a diferença no tempo de deslocamento entre os dois meios de transporte. Então é isso, pessoal, nós chegamos na Unesp, demoramos um pouquinho mais de 10 minutos para chegar aqui, viemos confortável no ar-condicionado. E onde será que o Vinícius e o Rafael estão agora? Só de caminhada foram 10 minutos, e nós ainda tivemos que enfrentar outro desafio, a disputa por espaço no abrigo, onde os passageiros aguardam a chegada do ônibus. Esses horários de aula, que é mais próximo da aula, mais próximo das 2 horas, sempre está lotado, e no dia de sol é isso, a sombra é muito pequena, o ponto é pequeno, tem sempre muito aluno. E, quando ele chega, os desafios não acabam. É sempre assim, é mais lotado, a gente viu que tinha um outro na frente que estava muito lotado. Como que é pra você? Normalmente não é assim não. Normalmente a gente pega, principalmente nesse horário mais próximo da aula, a gente pega ele bem lotado. A gente teve essa sorte, né, de ter vindo um na frente, e por isso que isso daqui tá lotado. Mas tenho certeza que se não tivesse aquele outro vindo na frente, certeza que esse daqui ia estar lotado. E o Vinícius e o Rafael estão chegando agora, neste momento, na Unesp. Vini, Rafa, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo que demorou a viagem? Foram uns 15 minutos, viu, Vi? 15 minutos só de viagem, contando com o tempo de espera do ônibus e descer até o ponto? Não, aí deu uma meia hora. E Rafa, foi difícil a viagem? É difícil sempre, né? Todo dia. E você vê, a gente chegou 2h06, provavelmente chegaria um pouquinho atrasado na aula, mesmo com margem de erro, a gente acaba chegando um pouco passando do horário. E sempre essa batalha. O desafio deixou ainda mais claras as diferenças entre carro e ônibus no deslocamento dos estudantes. E uma parte dos problemas estruturais do transporte coletivo tem relação com o modelo instalado aqui no município. O modelo de Bauru é um modelo muito tradicional que a gente vê no Brasil, né? Esse modelo a gente chama de radioconcêntrico. É um modelo que as linhas basicamente saem das periferias, né, das regiões mais distantes da cidade, e vão se encontrar todas ao centro. Algumas dali voltam para o bairro, outras seguem em sentido outro bairro. A gente classifica essas linhas em radiais e linhas diametrais, né? O caso das linhas que atendem hoje aqui ao campus da Unesp são esses casos, de uma parte dessas linhas diametrais. Essas linhas que saem de um outro bairro, passam pelo centro, sobem a Nações Unidas e vão chegar aqui na Unesp, né? A gente acaba vendo, por muitas vezes, alguns corredores principais, como por exemplo a Nações Unidas, tendo intervalos muito curtos entre um ônibus e outro, e de repente intervalos muito longos, né? Essa falta de regulagem, né? Para aquela pessoa que está nas Nações Unidas, isso acaba parecendo que é um problema só daquele ponto, né? E quanto na realidade isso é um problema que vem se acumulando já de outras linhas, né, que acabam se intercalando para atender outros pontos de necessidade. Na visão de João Felipe, para que uma mudança ocorra nesse sistema, é preciso que haja investimento. O grande problema do sistema de transporte público hoje, não só de Bauru, mas da grande maioria dos municípios brasileiros, é que a única fonte de recurso que é aplicada para gerir o sistema de transporte público vem da própria tarifa, né? Ou seja, não há aporte de recurso público para subsidiar o transporte público. Nem toda a sociedade contribui com o transporte público, enquanto toda a sociedade contribui com o transporte individual, né? Quando a gente está recolhendo imposto, IPTU, ISS, mesmo não tendo carro, a gente está contribuindo com quem só faz uso de carro. E enquanto que quem faz o transporte público só é subsidiado pela própria tarifa, né? Então tem que haver uma inversão dessa balança, né? Outro ponto importante seria investir em ações de desestímulo ao uso do carro. Somente a melhoria da qualidade do transporte público não garante o retorno de quem usa o automóvel para o transporte público. Por quê? Porque hoje é muito fácil usar o automóvel. É muito barato usar o automóvel, né, perto do problema que ele causa para a cidade. Desde poluição até o uso do espaço, né, acidentes. Então, quando a gente começa a criar certas restrições para o uso do automóvel, como, por exemplo, cobrança de estacionamento, né, tirar aporte que é feito hoje único e exclusivamente para o uso do automóvel e fazer aporte para transporte público, aí a gente começa a equilibrar, né? É restringir, dificultar o uso indiscriminado do automóvel e facilitar, melhorar e investir em transporte público. Este gerente da Endurb, a empresa municipal responsável pelo transporte coletivo, confirma a necessidade de aporte de recursos para mudanças no sistema. A gente assim não tem um grande aporte financeiro para isso, então é o próprio funcionário fazendo pesquisa, a própria mudança, às vezes vendo que uma linha está com uma baixa demanda, passando esse carro para uma linha que está precisando. Então, basicamente, as linhas hoje, o grande foco delas é o centro, porque é onde está a maioria, onde trabalha a maioria.
Então, ir até o centro e fazer a integração. Mas a gente está sempre acompanhando as mudanças da cidade, para onde está o foco agora das pessoas mudando de lugar para onde está crescendo, está surgindo novos bairros. Mas adianta que já estão sendo pensadas melhorias para os próximos anos. A gente está num novo processo de licitação, está vendo sobre colocação de ar-condicionado, Wi-Fi, tem o ônibus elétrico também, que é uma novidade. Então todas essas melhorias para trazer de volta os usuários para o sistema. Muito interessante essas reflexões que eles trouxeram, né, Leire? Sim, um bom exemplo da vivência deles aqui na cidade e também uma demonstração do crescimento que eles tiveram aqui, desempenhando as funções de produtores e de repórteres. Com certeza, um grande aprendizado. E a gente agradece essa colaboração. Muito obrigada, pessoal. E no próximo bloco você confere mais uma edição do Momento Patrícia. A nossa colunista traz para a gente uma reflexão sobre a situação da mulher negra hoje no Brasil. Então fique ligado, nós voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos direto ver alguns destaques da nossa agenda da semana. O programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em Sorocaba promove a 5ª edição do Workshop de Integração de Saberes Ambientais. Neste ano, entre os temas debatidos estão as discussões recentes em torno dos problemas ambientais da Amazônia brasileira e a importância desse ecossistema para a conservação da vida no planeta. O evento ocorrerá em 2 dias, 28 e 29 de novembro. As inscrições de ouvintes vão ficar abertas até o início do workshop. Elas são de graça e podem ser feitas pela internet. É só acessar a aba Eventos no site da Unesp em Sorocaba. Também em Sorocaba vai ser realizada a 2ª etapa do SIC, o Congresso de Iniciação Científica da Unesp. Será nos dias 25 e 26 deste mês. E neste ano, o evento chega à 31ª edição. Representantes de cada uma das 24 unidades da Unesp foram selecionados na etapa regional e agora disputam a fase final. Ao todo, 250 alunos vão participar com trabalhos em todas as áreas do conhecimento. Os primeiros colocados de cada área recebem uma premiação. E a TV Unesp vai estar presente no congresso, fazendo a transmissão pela internet. Então, fique ligado no nosso site para conferir mais detalhes. Já em Marília, nos dias 28 e 29 de novembro, professores e alunos do último ano de terapia ocupacional vão se reunir na 10ª edição do Encontro Científico do curso. É uma forma de os estudantes trocarem conhecimentos com as pesquisas que vêm desenvolvendo para encerrar a graduação. No primeiro dia, o evento começa às 8 da manhã e segue até às 5h30 da tarde. No segundo, começa às 8h30 e encerra às 10h30 da manhã. Você confere outras informações no site da Unesp em Marília. E de Assis, a primeira dica é a 4ª edição do Café com Poesia, do Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores. A ideia do CLDP é promover a cultura e a literatura de línguas estrangeiras. Estão previstas declamações de poesias, apresentações de canções típicas, encenações teatrais, entre outras atividades. Então anote aí, se você ficou interessado. Será no dia 29, às 4h30 da tarde, na nova Central de Salas. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade acadêmica. Os interessados em fazer apresentações devem se inscrever pela internet e informar a atividade até o dia anterior ao evento. O link está no site da Unesp em Assis. A outra dica de Assis para a gente encerrar a agenda de hoje é a palestra Traçando Narrativas, Como Viver Só. Ela será no dia 27 de novembro, das 7h30 às 10 da noite, no mini auditório Glacira Leite, que fica no prédio de História. A entrada é de graça, mas é preciso fazer inscrição pela internet até a véspera do evento. O link está disponível no site da Unesp em Assis. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Uma data para marcar a luta do movimento negro no Brasil. A nossa colunista Patrícia Alves aproveita a ocasião para nos estimular a refletir sobre essa temática. No quadro de hoje, ela aborda a situação da mulher negra no Brasil. Vamos conferir.
20 de novembro foi instituído como Dia Nacional da Consciência Negra pela Lei nº 12.159 de 2011. A data representa uma conquista política para o movimento social negro no Brasil, composto por homens e mulheres que cobram a necessidade de o país refletir sobre uma contribuição da população negra para a construção da sociedade brasileira, sempre mantendo no horizonte a importância de enfrentar as situações de violência e criar estratégias de resistência à estrutura racista sistêmica do patriarcado. A urgência de falar sobre o assunto está no fato de vivermos no país onde 53% da população se identifica como negra, segundo o IBGE. São pessoas pretas e pardas que têm o direito de reconhecer e ter reconhecido a cultura civilizatória afro-brasileira. Escolho falar sobre isso neste dia tão importante, te convidando a olhar para um fator que demonstra a profundidade da questão que temos em mãos. Como nos lembra Angela Davis, abre aspas, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, fecha aspas. São elas que estão na base da pirâmide socioeconômica do país. São essas mulheres que atuam em frentes de resistência tão plurais, como o trabalho, a saúde, a educação e a política. Por isso, reflita, se a mulher negra tivesse as mobilidades social, cultural e econômica asseguradas, ela não seria uma figura estratégica para a transformação que tanto almejamos? Eu citei aqui a Angela Davis, que é uma importante ativista norte-americana, que nos dá ferramentas valiosas para tratar da intersecção entre gênero, raça e classe no Brasil. Mas eu não quero e não posso deixar de reconhecer que nós temos aqui em casa as nossas referências fundamentais para dialogarmos sobre a situação da mulher negra e, consequentemente, da população negra. Então eu tomo a liberdade de te desafiar a explorar o universo onde essas mulheres se inscrevem. Que tal a gente começar conhecendo a Sueli Carneiro? Sueli é filósofa, escritora, ativista, é fundadora e atual diretora de Gueledés, que é o Instituto da Mulher Negra. Ela é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. E quer continuar a expandir os horizontes? Então leia Maria Beatriz Nascimento, que é historiadora, ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres. Ela dedicou a sua vida a estudar o protagonismo do negro no meio acadêmico. E se você quer se inspirar por uma história revolucionária, tem que conhecer a Lélia Gonzalez. A antropóloga é uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. O MNU é uma organização pioneira, criada na década de 70 e fundamental para compreendermos as bases dessa luta tão atual no Brasil. O importante mesmo é a gente se incomodar. Perceber que há muito por fazer para alcançarmos o verdadeiro significado do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra no Brasil. E é com essa bela reflexão da Patrícia que a gente encerra esta edição do Unesp Notícias, mas você pode continuar acompanhando as nossas reportagens e os nossos quadros no site e também no canal no YouTube. E siga a TV Unesp nas redes sociais. Mande sugestões pra gente de assuntos e pesquisas que você quer ver por aqui. Para você, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau!